Olá, irmão, feliz sábado. Que bom estarmos deleitando de mais um dia do Senhor. Queremos agradecer você que deu-nos a oportunidade de estar entrando na sua casa para juntos louvarmos e engrandecermos o nosso Deus. Independente dos problemas que temos enfrentado, é refrigerador no final de uma semana corrida, de dificuldades, de batalhas, o mundo do jeito que está, nós temos um dia separado para descanso, um dia abençoado, um dia para louvar e engrandecer o nosso Deus e agradecer pela sua proteção. Afinal, estamos todos vivos. Então, eu quero agradecer você pela oportunidade de estar acompanhando hoje o culto distrital do Novo Mundo Sede. Para você que não me conhece, meu nome é Guilherme. Eu moro aqui em Goiânia aproximadamente 3 anos, se eu não me engano. Sou mineiro lá de Uberlândia. Quero aproveitar e mandar um abraço para a minha família, que estão me prestigiando hoje, meus amigos também. E o pessoal de Goiânia já sabe que eu sou acostumado a cantar, né? Cantar é o meu forte, é o que eu faço com menos medo, menos insegurança. Porém, esse ano o Senhor tem tocado muito ao meu coração. E eu quis desenvolver outras áreas da minha vida. E hoje, pela primeira vez, estou pregando aqui na cidade de Goiânia. E quando eu recebi o convite, há mais ou menos 3 semanas atrás, eu fiquei um pouco apreensivo. Porque bateu frio na barriga, lógico. Fiquei preocupado. O que eu iria falar? Qual tema eu iria escolher? Enfim, eu achei que não ia acontecer. Mas porque eu estava colocando a ordem errada das coisas. Porque, na verdade, quem fala aqui não sou eu. Quem escolhe o tema não sou eu. Então, há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu orei a Deus e falei: Senhor, se me convidou, é porque o Senhor quer. Então, que o Senhor me capacite e me mostre sobre o que falar. Então, você, meu irmão, que nessa manhã possa abrir o seu coração para ouvir o que Deus está falando, e não eu. Ele revelou essa mensagem para mim, e eu fiquei muito feliz num primeiro momento. No segundo momento, fiquei um pouco preocupado. Vocês vão entender por quê. Porém, há 3 semanas eu vi que Deus colocou essa mensagem no meu coração, e é isso que Ele quer falar para o seu coração hoje, tá bom? Então vamos começar. Quando nós analisamos a Bíblia, em todas as épocas nós percebemos que Deus faz questão de assinalar e separar aqueles que são seus. Não que Ele faça algum tipo de acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Porém, por vários períodos, de ponta a ponta na Bíblia, a gente consegue perceber sempre um povo em que carrega algumas características que o fazem ser reconhecidos como povo de Deus. E nós precisamos, então, vamos começar a nossa mensagem analisando quais são essas características, certo? Olhando hoje no cenário atual, nós conseguimos identificar algum povo que tenha características bíblicas que os definem como povo de Deus? Você certamente respondeu aí. Alguns responderam que sim, alguns acreditam que seja a igreja adventista. Porém, vamos confirmar aquilo que falamos e aquilo que pensamos? Eu já tenho isso de praxe na minha vida. Eu que sou de área de exatas, tudo faz sentido para mim na hora que eu consigo provar que aquilo é real, certo? Está certo que às vezes nós dependemos da fé para acreditar em algumas coisas. Porém, quando nós temos algumas confirmações, eu tenho a sensação de que fica um pouco mais fácil. A gente depende um pouco menos da fé. Então, vamos parar de ficar baseado só na fé e vamos contextualizar, vamos ver o porquê que acreditamos em A ou em B, certo? Então, vocês verão que a nossa mensagem hoje ela vai ser bastante baseada na leitura da palavra de Deus e também alguns trechos do Espírito de Profecia, para que nós possamos confirmar as nossas convicções. Então eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento, em Apocalipse 12, versículo 17,
Se você não tiver com a sua Bíblia aí em mãos, vai ser projetado para você ler junto conosco, para que seja uma leitura intencional, para que você possa interpretar o que estamos lendo e não só ouvir o que eu estou te falando, para que a assimilação de tudo que eu esteja falando aqui seja um pouco maior. Então vamos em Apocalipse 12, 17, nós temos o seguinte verso: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Certo? Nós, como adventistas, e até não adventistas, que de alguma forma já estudou o Apocalipse, nós sabemos que o Apocalipse trata-se de um livro de simbologia. Então, no estudo aprofundado do Apocalipse, a gente percebe e a gente conclui algumas verdades espirituais, tais como, nesse verso aqui, quando fala dragão, a gente sabe que isso se refere a Satanás. Quando se refere mulher, nós sabemos que se refere à igreja. E os descendentes da mulher é o povo de Deus, certo? Então, nós vemos aqui, através desse texto, que o dragão irou-se contra a igreja, certo? Agora vamos lá. Aqui diz que as duas características desse povo eles guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Então eu volto a te perguntar: conseguimos identificar um povo hoje, alguma denominação religiosa, ou algum grupo de pessoas sem denominação, que tenha essas duas características? É mais fácil nós identificarmos uma denominação. Provavelmente você respondeu Igreja Adventista, certo? Guarda os mandamentos de Deus e tem os testemunhos de Jesus. Porém, nós precisamos definir exatamente o que é esse testemunho de Jesus, certo? Por isso que eu quero chamar você para ler Apocalipse 19, versículo 10, que diz o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então agora ficou mais fácil responder a pergunta, certo? Você acredita que nós conseguimos achar um povo na atualidade que tem essas duas características? A primeira delas é guarda os mandamentos de Deus, e a segunda é tem o espírito de profecia manifestado no seu meio? Você vai continuar respondendo que é a Igreja Adventista, certo? E é por isso que nós precisamos conversar um pouco nessa manhã. Justamente por você acreditar nesse segundo fato. Muito provavelmente, você já teve algum embate teológico com algum irmão não adventista, e alguém já te falou que a graça suplantou a lei, aquele que é nascido novo está sob a tutela do Espírito e não da lei. E aí você vai e fundamenta a sua resposta, falando da validade eterna da lei de Deus. E com isso, os adventistas são taxados de fundamentalistas, certo? É aí que não entendo como é que para a primeira característica nós somos ortodoxos, fundamentalistas, e para a segunda característica do povo de Deus, na maioria das vezes nós somos relativistas. Por exemplo, vocês sabem onde eu quero chegar. Vocês sabem sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre os escritos de Ellen White. Vou abordar um pouco no nosso sermão sobre isso, sobre a manifestação do dom de profecia no nosso meio. A gente vê às vezes alguém falando: ah, não, mas a gente tem que pegar o contexto de Ellen White, não, isso aí é aplicação muito específica, não, eu não acho isso, eu acho que ela está equivocada, eu preciso pegar os escritos dela e filtrar pela Bíblia, acaba não sobrando muita coisa. Infelizmente eu já vi pessoas falando isso, certo? Então, nós precisamos entender que é perigosa essa atitude nossa. Então eu quero contextualizar um pouco mais, lendo algumas passagens com vocês, para mostrar
a importância do dom de profecia, certo? Quero que você abra sua Bíblia em Provérbios 29, versículo 18. Aqui diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Olha que coincidência, de novo nós vemos as duas características em um mesmo versículo, certo? Mas não para por aí. Vamos ver o que nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículos 19 e 20. O texto diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Vamos um pouco além, vamos ler mais um, 2 Pedro. Irmão, esse aqui não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, certo? O que eu vou falar aqui hoje é tudo que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar. Não estou falando nada da minha cabeça que eu acho. Por isso que a gente vai ler bastante. É necessário a gente ler, senão a gente perece. Devemos buscar na palavra de Deus todas as respostas dos nossos questionamentos. Enfim, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E por último, nessa parte, vamos ver o que o salmista nos diz em Salmos 81, versículo 11 ao 13. Diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Irmãos, nós vemos a necessidade de escutar a Deus. A Bíblia mostra isso como essencial na nossa vida. E é por isso que eu quero contextualizar historicamente com uma história relatada lá em Números, capítulo 13. Essa história é muito conhecida por alguns e eu quero compartilhar com vocês. Números capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte, do 1 ao 3, no primeiro momento. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Irmãos, quando a gente vai em Deuteronômio 1, nós vemos que a ideia de enviar os espias, olhar a terra, parte do povo. Moisés acata essa ideia, mas ele não decide por conta própria. Ele apresenta ao Senhor, depois você pode conferir no capítulo 1 de Deuteronômio, ele apresenta ao Senhor e o Senhor autoriza. Então, segundo o mandado do Senhor, os espias foram enviados. E outra coisa que é importante nós ressaltarmos aqui, que não eram quaisquer pessoas, eram os cabeças, eram os cabeças dos filhos de Israel, eram os príncipes. Então, vamos lá para o versículo 25, já do mesmo capítulo 13, diz o seguinte: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Irmãos, Moisés pediu um relatório minucioso. Ele queria saber se a terra era boa,
Queria saber se as cidades eram fortificadas ou se eram aldeias. Queria saber como que eram os homens. Queria que trouxesse frutos. Nós sabemos que eles trouxeram uvas, que eram tão grandes que precisaram ser carregados por 2 homens. Além disso, trouxeram figos e romãs. E no retorno deles, eles encontram com o povo no deserto, certo? Então vamos dar continuidade ao texto aqui. Relataram ao Moisés aquilo que ele pediu, né? E disseram: fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então nós vemos que tinha muita gente. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E aqui a gente vê o que a desgraça do pecado faz, gente. No início eles trazem um relatório, falando bem. Não, essa terra é boa. Apresentando as qualidades. E quando Calebe incentiva, insulta eles no sentido positivo de subir e possuir a terra, aí vem o desdém da terra. Ó. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Dando continuidade no capítulo 14, vamos ler só mais um pedacinho dessa história para a gente chegar onde é preciso. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Repara bem esse segundo verso. Todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Moisés e Arão. Vamos dar continuidade ao terceiro versículo. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, eu fico me perguntando como é que depois de tudo que eles presenciaram, mas também não julgo eles por isso, depois de tudo que presenciaram, como é que conseguiram demonstrar tamanha ingratidão? É muito grande a ingratidão deles. É difícil até de aceitar que eles tiveram tal atitude, certo? Vamos ler mais um pouquinho. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Irmãos, eles simplesmente desconsideraram tudo que o Senhor tinha feito até ali. E o restante da história no capítulo 16, depois se você quiser conferir, a gente sabe que resulta na rebelião de Coré, Datã e Abirão, uma rebelião satânica contra os servos de Deus. E nós sabemos que eles pegaram pedras para matar Josué, Calebe, Arão e Moisés. E Deus revelou através da irmã White que quando eles foram para matar eles, a glória do Senhor se manifestou no santuário, apareceu no santuário,
e aí eles começaram a temer. Eles perceberam que estavam em desagrado com Deus. Olha que revelação fantástica que ele faz através dos escritos dela. Só que Moisés, ele ainda intercede pelo povo e pede perdão para Deus em nome do povo. E nós vemos no versículo 20 que o Senhor diz o seguinte, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como a toda terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Agora pensa comigo, irmãos. Moisés quase foi apedrejado pelo povo. E de repente ele tem que levar essa mensagem para o povo. Então aqui tem uma primeira característica de duas que eu quero mostrar para vocês nesse sábado. A primeira característica de duas que o profeta tem que ter. A primeira delas é, quando Deus pede, quando Deus manda, ele tem que fazer. Será que Moisés não ficou com medo, não? Quase foi morto, apedrejado, e de repente ele tem que dar uma mensagem dura dessa, para um povo ingrato daquele jeito. De repente chegar a falar, olha, vocês foram ingratos com Deus, já duvidaram dele 10 vezes ou mais, e vocês não vão entrar na terra. Aqui a gente vê a primeira característica, que quando Deus pede, o profeta tem que fazer. A gente tem vários exemplos desse na Bíblia. Mas Deus fala o seguinte, porque teve aquela parcela que foi fiel. Porém o meu servo Caleb, versículo 24 ao 27. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã, de rumo caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disso o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Mas vamos lá. Lembra que eu te pedi para prestar bastante atenção no versículo 2, que diz, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E aqui, de repente, no versículo 27, o Senhor diz que está cansado. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Será que a Bíblia entrou em contradição aqui? Não, irmãos. É o seguinte, quando nós murmuramos contra o profeta, nós não o fazemos para com ele, é contra Deus. Porque o profeta faz o que Deus pede. Então, quando você encontrar algum irmão menosprezando algum escrito de Ellen White, ele não faz isso contra ela, é contra o próprio Deus. É aí que mora o perigo. E ela própria diz isso, que falar contra a mensagem dela é o menor do menor. O perigo é que está indo contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. Então, o que eu quero deixar claro é que quando nós murmuramos alguma palavra profética, nós não estamos fazendo isso contra alguém, como eu já falei aqui, estou apenas reforçando. Nós não fazemos contra o canal, contra o instrumento, contra o meio utilizado, nós fazemos contra o próprio Deus, assim como o povo fez. E aí eu me pergunto aqui, nossa, como é que depois de tudo que Deus fez, o povo foi capaz de murmurar contra ele? Será que o Israel de hoje não faz a mesma coisa? Será que nós não murmuramos contra a palavra de Deus por meio dos escritos de Ellen White? Eu quero deixar claro que aqui eu não estou enaltecendo Ellen White. Estou enaltecendo a palavra de Deus revelada por Ellen White. O instrumento não me interessa.
me interessa de onde vem, qual é a fonte. E nós vamos contextualizar tudo isso daqui com mais textos. Você vai sair daqui convicto, não pelo que eu estou falando, mas pelo que está escrito, pelo que o Espírito de Deus está revelando. Certo? O mesmo sentimento do Israel no passado é o nosso sentimento hoje, infelizmente. O Israel moderno, ele tem tido uma disposição do Israel do passado. Tem murmurado contra o profeta e a sua mensagem. E comete um grande equívoco, pois murmura contra o próprio Deus. Nós precisamos acabar com essa síndrome do eu acho que isso pode, eu acho que isso não fazia sentido naquela época, eu acho que nós vivemos um outro momento. A gente tem que acabar com essa síndrome do eu acho e implantar na nossa vida o assim diz o Senhor. Nós temos que parar com esse relativismo, irmãos. Eu preferia 1000 vezes. No início eu falei que eu estava nervoso para essa mensagem. Assim como eu estou. Eu preferia 1000 vezes pregar sobre uma mensagem um pouco mais tranquila, uma mensagem que talvez não poderia fechar o coração de algum irmão contra mim, porque essa mensagem pode ferir um irmão sem mesmo eu conhecer ele. Eu preferia 1000 vezes pregar algo um pouco mais brando, suave aos seus ouvidos, mas o Espírito Santo de Deus tocou meu coração para que essa fosse a mensagem. Eu fico um pouco preocupado, porém eu confio no Senhor. E se Ele escolheu essa mensagem para que eu passasse ela aqui nesse sábado, assim eu estou fazendo, independente das consequências. Eu espero que a consequência seja positiva, que o Espírito de profecia, a palavra de Deus para esse povo da atualidade, possa tocar o seu coração. Eu enfrento isso na vida também, irmãos. Eu, nessa quarentena, tenho estudado bastante o espírito de profecia. E eu vejo que eu tenho várias coisas a mudar. Eu sei que é difícil, mas eu não posso colocar como impossível. O Senhor vai nos ajudar a melhorar aspectos da nossa vida que precisam ser mudados. Por exemplo, se eu acredito que o Espírito de Deus manifestou através de Ellen White o que Deus queria revelar a nós, por que às vezes quando eu tenho um problema com meu filho, eu não tenho filho ainda, mas eu vejo algumas pessoas com problema com filho, que procura fontes externas. Eu não estou criticando o fato de procurar a fonte externa, mas por que antes de procurar uma fonte externa, por que não procura o que o seu próprio Deus fala? Deus deu instrução a respeito da educação dos filhos, sobre casamento. Eu já presenciei vários amigos, familiares se separando. Eu nunca vi um familiar meu que lesse o espírito de profecia, que lesse o que Deus revelou através da irmã White sobre casamento, separar. Todos os que separaram não lia. É difícil, você não vai encontrar um casal que lê a Bíblia diariamente, estuda o espírito de profecia. Dificilmente você vai ver um casal desse querendo se separar, com dificuldade financeira, enfim, diversas áreas. A opinião do salvo deve ser o assim diz o Senhor. Ele deve procurar ouvir a palavra profética. Então, se você está com dificuldade em alguma área, pesquise. A gente tem uma revelação gigantesca a respeito do que Deus tinha preparado para nós nessa geração final, nesse tempo final, nos últimos anos. Eu quero compartilhar com você o seguinte. Nesse momento nós vamos ler, está sendo projetado para você aí, a crença fundamental da Igreja Adventista Sétimo Dia, número 18. Ela atualizada da última conferência de 2015. Ela diz o seguinte: as Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provêm consolo, orientação, instrução e correção para a igreja.
eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino de experiência. Irmãos, eu quero fazer uma comparação rápida aqui com vocês. Do Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento, ele foi escrito num período de aproximadamente 1100 anos. O Senhor levantou profetas para que escrevessem o Velho Testamento, mais ou menos do ano 1500 a.C. até o quarto século antes de Cristo. Depois nós temos um período intertestamentário, que é mais ou menos 400 anos, onde temos um silêncio de Deus, onde nós não temos revelação nenhuma de algum profeta que trouxe alguma mensagem revelada por Deus. Nós vamos ter João Batista pregando pelo deserto, que haveria um que deveria ser batizado com fogo. Com a morte de Cristo, irmãos, por volta do ano 50, começa a se escrever o Novo Testamento. E aí essa inspiração vai mais ou menos até o ano 100 depois de Cristo. Então, nós vemos aí quais foram os períodos em que a Bíblia foi escrita. E depois passou-se mais ou menos 17 séculos e meios de mais um momento de silêncio do Senhor, onde ele não havia levantado um novo profeta. E aí, Deus suscita o ministério de uma mulher frágil. Não frágil pelo fato de ser mulher, porque isso não quer dizer nada, mas frágil porque era uma jovem doente. Antes ele tinha tentado outras 2 pessoas, porém, Ellen White foi a que aceitou. E aí Deus, por meio dela, faz a revelação do maior conteúdo até hoje, para anunciar uma mensagem final. A própria Ellen White fala que a mensagem dela não é mais importante do que a Bíblia. E nós sabemos que ela escreveu muito mais do que a Bíblia. Porém, eu não acredito que o Espírito de Deus, ele ficou menos instruído. Então, da mesma maneira que o Espírito Santo inspirou, em questão de qualidade, os profetas da Bíblia, eu acredito que o mesmo foi feito com Ellen White. Então eu quero compartilhar com vocês alguns textos, mais alguns textos, só que agora do Espírito de profecia, para nós chegarmos à conclusão da nossa mensagem nessa manhã. O primeiro que eu compartilho com vocês é: não obstante, isso aqui é Ellen White falando, não obstante, quando vos mando um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vós declarais ser simplesmente a opinião da irmã White. Ela falando dela mesma. Tendes assim insultado o Espírito de Deus. Meu irmão, se você acabou de concordar com a crença número 18 que nós lemos, isso aqui é grave. Tendes assim insultado o Espírito de Deus. E se você reprova o que ela declarou? Vamos dar continuidade ao texto. Sabeis como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. O passado, o presente e o futuro têm passado perante mim. Mensagens Escolhidas 1, página 27. Esse sermão vai ficar gravado. Você pode voltar depois, pode pegar a referência, pode pegar o seu livro. Confira. Não confia no que eu estou falando. Leia você mesmo. Pega o livro e fala, nossa, realmente não está editado. Diz assim mesmo. Vamos ler mais um. Não escrevo nenhum artigo expressando meramente minhas próprias ideias. Eles são os que Deus me expôs em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. A referência está aí, você pode conferir depois. Na página 29 de Mensagens Escolhidas nós vemos: tua obra te é indicada por Deus, muitos não te darão ouvidos, pois se recusaram a ouvir ao grande mestre. Irmãos, quem não dá ouvido ao que ela escreveu, recusa quem? O grande mestre. Muitos não são corrigidos, pois seus caminhos são retos a seus próprios olhos. Todavia, leva-lhes as reprovações e advertências que te darei, quer as ouçam, quer deixem de ouvir.
Página 32 do mesmo livro. Não tenhas medo do homem, pois meu escudo te protegerá. Não és tu que falas, é o Senhor que dá as mensagens de advertência e reprovação. Nunca te desvies da verdade sob quaisquer circunstâncias. Comunica a luz que eu te der. As mensagens para esses últimos dias serão escritas em livros e ficarão imortalizadas, para testificar contra quem? Os que uma vez se regozijaram na luz, mas que foram levados a abandoná-la por causa das sedutoras influências do mal. Irmão, eu não estou falando nada. Isso aqui é o Senhor dizendo. Eu não quero que nada entre goela abaixo. Isso aqui não é eu. Isso aqui é Deus falando. Vamos lá, página 32 também. Em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Precisamos ter de prontidão as mensagens claras, exatas, que têm vindo desde 1846 ao seu povo. Isso aqui é fascinante, olha só. Os que mais têm a dizer contra os testemunhos são, em geral, os que não os leram, da mesma maneira que os que se gabam de sua incredulidade na Bíblia são os que têm pouco conhecimento de seus ensinos. Sabem que eles os condenam, e sua rejeição por parte deles dá-lhes um sentimento de segurança em sua direção pecaminosa. Jesus disse: todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitos há hoje, seguindo idêntica direção, acham-se especificados nos testemunhos, os próprios pecados de que eles são culpados. Assim não têm desejo de os ler. Irmão, isso aqui é verdade. A maioria das pessoas que eu vejo falando, não, é muito difícil o que Ellen White deixou escrito para a gente. O que o Senhor revelou através de Ellen White é complicado. Não faz sentido para o nosso dia a dia. Sem mesmo ter lido. Eu te convido para fazer o teste. Pega para ler e você verá o tanto que sua vida será edificada com isso. Da mesma maneira que a Bíblia, ela consegue edificar a nossa vida, as revelações de Deus através do ministério da irmã White também vai. O Senhor tem revelou e tem revelado várias coisas através do que ela escreveu. Eu tenho mudanças que eu preciso e quero fazer. Lógico, essas mudanças não necessariamente vão me fazer ser salvo. O fato de eu comer ou não comer carne não vai levar a gente para o céu ou não. Porém, eu posso ter aqui na terra uma qualidade de vida melhor. Não vou entrar nesse mérito. Estou dando só um exemplo. Mas eu, ao ler, sinto o desejo e a vontade de ser diferente. E eu lanço a prova aqui. Faça o teste. Eu tenho quase certeza que você vai querer fazer o mesmo também. As revelações de Deus através do que ela escreveu é de brilho imensurável. É de uma linguagem atual. Traz esperança para a gente. Infelizmente estamos passando por muitas tristezas. Temos parentes que estão aí com essa pandemia perecendo. Temos parentes que estão se separando. Temos parentes doentes. Chega um ponto que a gente fica um pouco desesperado, e é edificador quando a gente vem na Bíblia e encontra refrigério, e também no espírito de profecia. Então vamos dar continuidade aqui, eu tenho coisas fortíssimas para ler com vocês ainda. Mensagens Escolhidas 1, página 48. Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso, para afastar da verdade. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Irmãos, o derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Está claro aqui.
Não absorve quem não quer. Se você vê alguém pregando contra, isso é obra satânica. É que Satanás quer. Aqui está claro, não é eu que estou falando que alguém que com essa atitude está sendo movido por Satanás. Não sou eu, é Deus falando. E ela ressalta que, não havendo profecia, o povo se corrompe. A gente já viu isso. Provérbios 29, 18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por esta razão, ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem entendidos. Irmãos, aqui nós vemos que, se você lê o Espírito de profecia, você está mais avisado do que nunca. Vai ser mais difícil o diabo te enganar. Vai ser muito mais difícil o diabo te enganar. E Ellen White fala sobre ela mesma. A irmã White não é originadora destes livros. Ele contém a instrução que durante o trabalho de sua vida Deus tem estado a dar-lhe. Contém a preciosa e confortadora luz que Deus tão graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. Não escrevo sequer um artigo nos periódicos esperando meramente minhas próprias ideias. Então para com esse relativismo de achar que ela está expressando a opinião dela. Ela é bem clara aqui. Eles são o que Deus tem posto diante de mim em visão, os preciosos raios de luz brilhado do trono. Irmãos, nós sabemos que seremos julgados à medida da luz que nós conhecemos. Nós estamos quase no final da mensagem. Nós estamos caminhando para os últimos textos que iremos compartilhar nessa manhã. E quando você se abstém de ler o Espírito de profecia, com o seguinte pensamento, é melhor eu não saber para eu não saber onde eu estou errando, para eu continuar no meu pecado, aqui vem algo revelador e perigoso, caso você mantenha essa mesma atitude. Quero ler com vocês o seguinte. Fraca e trêmula, levantei às 3 horas da manhã para escrever-vos. Deus estava falando através da argila. Vós podeis dizer que esta comunicação foi somente uma carta. Sim, foi uma carta, mas preparada pelo Espírito de Deus, para trazer diante de vossas mentes coisas que tinham me sido mostradas. Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que elevo, estou apresentando a vós aquilo que o Senhor tem apresentado a mim. Irmãos, mais um texto dela deixando claro que ela escrevia o que o Senhor revelou. Pode estar ficando até um pouco chato, redundante, mas com a repetição a gente aprende. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 301, 302, diz o seguinte: não deprimais pela vossa crítica a força, a virtude e a importância dos testemunhos. Não imagineis que podeis selecioná-los para acomodar as vossas próprias ideias, pretendendo que Deus vos deu perícia para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Irmãos, se você lê alguma coisa do Espírito de profecia e você vê que não bate com a palavra de Deus, não bate com a Bíblia, ela própria fala, rejeita. Mas só se encontrar que é para rejeitar. Lance o desafio de encontrar onde que não coincide com o que é a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada nos diz. Esse aqui é forte. Ou Deus está ensinando a nossa igreja, reprovando os seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Minha obra nesses últimos 30 anos ou traz o cunho de Deus, ou o cunho do maligno. Não há meio termo neste caso.
Irmãos, não tinha como Deus fazer um trabalho em parceria com o diabo. Ou o que ela escreveu é 100% inspirado por Deus, ou é inspirado pelo diabo. E a segunda característica de um profeta, eu vou citar um exemplo da Bíblia, em 2 Samuel 7, no encontro de Natã com Davi. Davi fala o quão bem estava, o palácio, as riquezas e tal. E ele comenta com Natã que queria construir uma casa para Deus. E o que Natã fez? Nossa, legal, faz mesmo e tal. Palavras minhas, estou parafraseando aqui, mas foi nesse sentido. Ele concordou com Davi e falou para Davi fazer a casa. À noite, na madrugada, Deus acorda Natã e diz: vai a Davi e fala que é para ele construir nada para mim. Davi é um homem sanguinário, o filho dele pode construir uma casa para mim, mas ele não. Então aqui nós vemos a segunda característica, irmãos. A primeira é que, quando Deus pede, o profeta faz. Ele tem que obedecer. E a segunda é que o profeta não emite opinião. Natã não tinha nada que dar a opinião dele. Ah, faz. Deus repreendeu ele na mesma noite. Vai lá e fala para Davi construir nada. Se ela escrevesse algo aqui que fosse da opinião dela, Deus teria repreendido. E aqui, eu posso citar mais um exemplo de que quando Deus pede, o profeta tem que fazer. Isso custou a vida de João Batista. Deus pediu para que ele repreendesse Herodes por estar dormindo com a esposa do irmão. Isso custou a vida dele. Ele foi e fez. O profeta não tem opção. Quando Deus pede, ele obedece. Não por medo, mas por confiar em Deus. E por reconhecer o quão grande é Deus. E aqui nós vamos às últimas duas porções de texto para a gente concluir a nossa mensagem. Essa daqui é uma das primeiras visões de Ellen White, está relatada em Primeiros Escritos, página 76. Ela diz o seguinte: quando o Senhor no início me deu mensagens para levar ao seu povo, foi-me difícil apresentar-lhes. E muitas vezes eu as amenizei e as tornei mais suaves pelo temor de ferir alguém. No início, irmãos, ela teve esse medo, ela teve essa preocupação. E assim como o Senhor repreendeu Natã, nós vamos ver o que aconteceu com ela aqui. Foi uma grande prova declarar-lhes as mensagens como o Senhor mas entregou. Eu não compreendia que estava sendo infiel e não via o pecado e o perigo de tal procedimento, até que eu fui levado em visão à presença de Jesus. E eu vou resumir um pouquinho aqui. Nessa visão, ela vê um grupo de pessoas com roupas rasgadas, cabelos despenteados. Você pode conferir depois, Primeiros Escritos, página 76. E esse grupo chegava perto dela. E quando esse grupo chegava perto dela, eles pegavam as vestes rasgadas deles e encostavam nas vestes dela. E a veste dela começava a ficar suja de sangue. E aí aconteceu o seguinte: ele me olhou com o senho carregado e desviou de mim o seu rosto. Não é possível descrever o terror e agonia que senti. Caí sobre o meu rosto diante dele, mas não tive força para proferir uma só palavra. Oh, como ansiei ser coberta e ocultada daquela fronte severa. Pude então compreender um pouco de como se sentirão os perdidos ao clamarem aos montes e às rochas. Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Em visão ela viu o próprio Cordeiro, olhando ela com tal olhar, que ela
entendeu como será a sensação das pessoas que pedirão para que as rochas e os montes caiam sobre elas. O quão constrangedor deve ter sido isso, a ponto de desejar a morte. E o texto continua. O anjo do Senhor revela para ela. Ele diz o seguinte, em visão: este não é o teu caso agora, mas esta cena foi apresentada diante de ti para que saibais qual será a tua situação se negligenciares declarar aos outros o que o Senhor te tem revelado. Mas se fores fiel até o fim, comerás da árvore da vida e beberás do rio da água da vida. Terás que sofrer muito, mas a graça de Deus é suficiente. Senti-me então disposta a fazer tudo que o Senhor requereste de mim, a fim de ter a sua aprovação e não experimentar o seu senho severo. Irmãos, se o olhar de Cristo numa situação dessa vai fazer com que alguns desejem a própria morte, desejar que os montes caiam sobre eles, para que eles não tenham que ver o rosto daquele que está sentado sobre o trono, vocês acham mesmo que depois dessa visão, Ellen White teria coragem de negligenciar algum escrito? Vocês acreditam mesmo que ela seria branda, suave, ao repreender alguém? Quando Deus pedia, ela tinha que fazer do jeito que Ele pedia. E para concluirmos, irmãos, eu quero ler uma última porção. Diz o seguinte: vi o estado de alguns que estavam na verdade presente, mas menosprezavam as visões. O meio escolhido por Deus para ensinar em alguns casos os que se desviavam da verdade bíblica. Vi que batendo contra as visões, eles não batiam contra o verme, o débil instrumento pelo qual Deus falava, mas contra o Espírito Santo. Vi que era pequena coisa falar contra o instrumento, mas que era perigoso menosprezar as palavras de Deus. Vi que se eles estavam em erro, e Deus preferia mostrar-lhes seus erros mediante visões, e eles desconsideravam os ensinos de Deus por intermédio delas, seriam deixados a seguir sua própria direção e correr no caminho do erro, e pensar que estavam direitos até que verificassem quando fosse tarde demais. Então, no tempo da angústia, ouvi-os clamar a Deus em agonia. Porque não nos mostraste nosso erro, para que nos pudéssemos haver endireitado e estar preparados para este tempo? Presta atenção nas últimas palavras desse sermão, irmãos. Ela diz o seguinte: então um anjo apontou para eles e disse: meu pai ensinou, mas não quiseste ser ensinados. Falou mediante visões, mas menosprezastes sua voz, e ele vos abandonou aos vossos próprios caminhos, para vos saciardes de vossos próprios feitos. Irmãos, o meu desejo, e eu acredito que esse seja o desejo de Deus, é de que nós não façamos parte desse grupo que venha questionar por que o erro não nos foi mostrado. Ressalto que não estou aqui engrandecendo Ellen White. Estou engrandecendo a palavra de Deus para os nossos dias. Se lá na frente você fizer parte desse grupo aqui, o anjo vai apontar e dizer: tudo foi revelado. Você que não quis aprender, você que não quis ouvir. Então, irmãos, que possamos separar um tempo diário para o estudo da Bíblia e do estudo e do espírito de profecia, que é a revelação
mais recente de Deus para nós. Amém? Que essa mensagem, de alguma maneira, toque o seu coração. Não por mérito meu, porque isso eu não tenho, mas pela misericórdia de Deus, que escolheu eu para essa mensagem de hoje. E pelo Espírito dele, que você será alcançado pela verdade que precisava ser dita no dia de hoje. Amém? Então vamos fazer uma oração para concluirmos o nosso culto de sábado. Querido Pai que estás nos céus, gratos somos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, estudando sobre a Sua palavra, estudando sobre a Sua grandeza, estudando os métodos que o Senhor criou e tem utilizado até hoje para alcançar os nossos corações. Senhor, muitas vezes murmuramos contra o Senhor por acreditar ser impossível seguir aquilo que o Senhor nos pede. Muitas vezes achamos difícil as revelações que o Senhor fez através do espírito de profecia. Mas estamos aqui de coração aberto, pedindo que o Senhor nos capacite para que não façamos parte do grupo que acredita lá no futuro que nunca foi alertado sobre as suas verdades. Que possamos pegar a sua mensagem e deixar um espaço reservado em nosso coração. E que possamos sentir as mudanças necessárias e que o Senhor nos capacite para que essas mudanças possam ser concretizadas. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse sábado falando sobre a sua palavra. Agradeço pela sua misericórdia, porque mérito eu não tenho. Mas agradeço também pela sua insistência, por querer que eu e todos nós sejamos pessoas melhores. Esteja conosco durante o restante de todo esse sábado, que continue sendo um sábado de encontro com o Senhor. É isso que pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.